Então diga lá, o que é que o preocupa? É o estado do Serviço Nacional de Saúde? Nada tema, na próxima legislatura o PS vai resolver o que está por fazer. Preocupa-o a inação contra a corrupção? Pois saiba, o PS vai dar uma luta sem tréguas à corrupção. Preocupa-o a falta de transportes públicos? O PS promete fazer mais e melhor. Quem diz saúde, luta contra a corrupção ou transportes públicos, diz todos os serviços do Estado que dão sinais de colapso, subfinanciamento ou desorganização. Se o que o preocupa é o ambiente e as alterações climáticas, o PS tem resposta. Se quer mais investimento na escola pública, no interior, na habitação, o PS dá. Se quer soluções para a desigualdade de género ou para a violência doméstica, o PS até propõe uma revisão constitucional. O programa do PS tem alguma coisa para toda a gente. O que não foi feito até agora será feito daqui para a frente. Mais Estado, melhor Estado, mais rendimentos, consultas aos sábados no SNS, óculos à borla. Então, e óculos de sol? Para chorar, sem ninguém ver, para não dar. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Bem-vindo à Comissão Política. Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 23 de julho. Esta é a semana em que o PS aprovou o seu programa e aprova as listas de candidatos às legislativas. E a semana em que o PSD se queixa de que as suas ideias estão a ser copiadas e cada vez mais PSD se queixa das listas do PSD. Tudo isto quando temos sobre a mesa, pela primeira vez, uma sondagem que coloca o PS em terreno de maioria absoluta e o PSD a afundar-se mais um bocadinho. E também na semana em que saberemos se Mário Centeno compra bilhete para Washington para se sentar na cadeira que era de Christine Lagarde. Temas para análise com a Cristina Figueiredo, é editora de política da SIC e colaboradora do Expresso Curto. Bem-vinda de volta, Cristina. Olá. A Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanha a Presidência da República. Olá. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso. Olá, eu prometo o que tu quiseres. Eu sou o Filipe Santos Costa e prometo que isto vai ser divertido. No sábado passado, o Expresso divulgava uma sondagem segundo a qual as duas principais preocupações dos portugueses são a saúde e a corrupção. Por uma feliz coincidência, nesse dia o PS apresentou o seu programa eleitoral. E ao fim de umas horas de stand-up policy, António Costa fez um longo discurso em que destacou isso mesmo, as promessas do PS para a saúde e o combate à corrupção. Cristina, isto parece quase um programa escrito por focus group. Tiveram alguns anos para o preparar, eu também diria, não é? E estou a fazer barulho com a caneta. Obrigado. Tiveram alguns anos para o preparar. Os focos grupos foram sendo afinados ao longo desta legislatura e, sobretudo, nos últimos meses percebeu-se bem quais seriam as áreas em que um próximo governo PS terá de fazer mais e, antes de ser governo, terá de prometer mais ainda. E, ou pelo menos terá de fazer mais e prometer melhor. Pois, esse se calhar é o slogan. Fazer mais e prometer melhor era um bom slogan. Era um bom slogan, mas olha que eles a prometer são muito bons, sempre foram. E a fazer se calhar é um bocadinho mais difícil. Mas sim, saúde e corrupção parecem boas áreas para fazer bastante mais do que aquilo que se tem feito nesta legislatura. Parece o enquadramento, o quadro grande disto, Ângela, é fácil de perceber. O SNS está no estado em que está e não há semana em que não se saiba de um serviço que entrou em ruptura ou de um diretor de serviço que se demitiu, enfim, todos temos acompanhado essas notícias. No caso da luta contra a corrupção, a questão é um bocadinho mais complexa, é porque estamos no fim da legislatura em que a corrupção explodiu no coração do PS com o caso José Sócrates. Exatamente, não me parece nada que seja surpreendente, ou seja, o PS vive com esse fantasma, com o peso do caso José Sócrates, que está numa fase ainda muito longe de se aproximar de um momento decisivo, que é quando se vai perceber se há ou não matéria para José Sócrates ser acusado de corrupção. No fundo é esse o grande crime que está em cima da mesa como hipótese. O juiz que tem o caso em mãos, como se sabe, tem vindo a deixar saber que acha que a prova reunida pelo Ministério Público é fraca.
Estamos a falar do juiz Rosa, juiz Ivo Rosa, e, portanto, todo este panorama em que, de repente, o país começa a perceber que, se calhar, não há matéria para poder acusar José Sócrates de corrupção, é algo que complica também a vida ao PS. O António Costa quis mudar a Procuradora-Geral da República, isso, na altura, passou um sinal que parecia errado. Neste momento, o PS tem que tratar de não deixar a mais pequena dúvida de que o combate à corrupção é uma prioridade. O António Costa fez isso numa entrevista que deu esta semana ou semana passada, em que lhe perguntaram sobre o caso Sócrates. Não foi uma entrevista, foi quando foi à Circulatura do Quadrado. E ele foi muito assertivo exatamente em colocar a corrupção como uma prioridade política para ele e teve que pôr isso no topo do seu programa e da sua agenda para que não restem dúvidas. Eu acho que, para além disso, o Presidente da República tem dado um excelente contributo. Marcelo tem feito tudo para que a corrupção não saia da opinião pública, não saia das prioridades que o país tem que manter olho vivo para acompanhar tudo isso de perto. E, portanto, acho que ele foi hábil ao escolher a saúde. Como tu dizes, é um setor que está a arrebentar pelas costuras, não há dia em que não se fale de um caso grave ou preocupante relacionado com o SNS, que é maravilhoso, mas que de facto está a arrebentar. Ainda ontem houve mais 4 ou 5 inaugurações de centros de saúde, portanto, exatamente. Claramente esta é uma área em que o Governo percebe que precisa de pedalar muito para Aliás, para as chegar inaugurações foram no Conselho de Sintra, que é o segundo concelho mais populoso do país e tem um único hospital, que é o Amadora Sintra, só Amadora preenche o hospital. Portanto, a saúde nesse concelho está mesmo a arrebentar. António Costa vai inaugurar 4 centros de saúde, porque em termos de hospitais na Grande Lisboa parece que não há muito mais para fazer. Portanto, as prioridades eu acho que são claras. Acho que haver uma chuva de promessas em período eleitoral é banal. Acho que querer prometer tudo a todos é costume. Acho que Costa aqui tem as costas largas para poder fazer com alguma descontração e mesmo sem apresentar números e sem apresentar um quadro macroeconómico, ao contrário do que fez em 2015, tem as costas largas porque tem um Ministro das Finanças chamado Mário Centeno, que é Presidente do Eurogrupo, está a caminho de ser o senhor todo-poderoso no FMI e, portanto, com uma garantia destas, isto é um seguro que lhe permite prometer tudo, porque há um espectro de confiança no que toca a contas certas e, portanto, apesar de tudo, o eleitoralismo sendo desenfreado, tem algum freio nos dentes, digamos assim. Chama-se Mário Centeno. Logo no sábado, David, o Expresso, portanto, no dia em que o PS apresentou o programa, o Expresso pediu ao PS as contas sobre o impacto financeiro pelo menos das medidas mais vistosas e que custarão dinheiro, é evidente, mas João Tiago Silveira, o coordenador do programa, recusou-se a divulgá-las. Pego naquilo que a Ângela dizia para te perguntar, o rótulo de contas certas é tão eficaz e está tão colado ao Governo que o PS já nem sequer precisa de apresentar contas? Isso é uma boa pergunta. Deixa-me começar por dizer que agora parecias um jogador de futebol. Foste tu mesmo, que foi o Filipe Santos Costa que perguntou ao Partido Socialista onde é que estavam as contas, não foi só o Expresso. E de facto, essa resposta é extraordinária e de resto o documento é em si mesmo extraordinário. Nós estamos a falar de 144 páginas, onde o Partido Socialista, ao fim de 4 anos, mais de 4 anos a governar, ou 4 anos a governar, para ser mais rigoroso, o Partido Socialista identifica centenas e centenas de medidas que o país ainda precisa. E são, literalmente, medidas que são tudo e o seu contrário em alguns casos, ou seja, por exemplo, na corrupção, são medidas onde se diz, não, vamos apertar imenso o escrutínio sobre a corrupção e vamos apertar a burocracia para que haja maior eficácia no luta contra a corrupção e muitas páginas depois, no capítulo sobre investimento, o Partido Socialista propõe, não, vamos limpar isto de burocracia para permitir o investimento, para que haja mais investimento em Portugal, para facilitar a vida aos empresários. Se os dois universos nunca se tocassem era maravilhoso, o problema é que há zonas cinzentas. E o documento é o mesmo, o problema é que o documento é o mesmo. E acontece que este programa também é tudo e tudo, ou seja, permite-se, nesta fase do campeonato, a dizer que é preciso dezenas de medidas para a saúde, para a educação, contra as alterações climáticas, para a sociedade digital, para o investimento, para tudo o que vocês quiserem, para todos os domínios. É preciso medidas. 144 páginas de medidas. Só tem um problema de que, na primeira parte do programa eleitoral, das 144 páginas, se lerem algumas dessas páginas com o programa de Mário Centeno. É porque, à cabeça, o Partido Socialista fez isto por capítulos.
5 capítulos, para sermos mais precisos. Os últimos 4 já conhecíamos mais ou menos, que eram as propostas sobre alterações climáticas, sociedade digital, inclusão, etc. Desigualdades, sim. Tudo Faltava um. O que faltava conhecer era o capítulo que foi coordenado por Mário Centeno, o único. isso. E que tem como título a boa governação. E contas certas. E é um capítulo onde o Partido Socialista promete que tudo vai bater certo, que a dívida vai descer para 100% do PIB e que temos que manter controle sobre a despesa, que diz o programa do Partido Socialista vai passar a ser, eu agora vou repetir, vai passar a ser a grande questão na União Europeia. Eu julgo saber que já é, pelo menos, desde 2011. Sim. E que se compromete a manter um superávit, pelo menos saldo orçamental primário, de 3% ao ano, durante todos os 4 anos da próxima legislatura. Ora, também não teria problema nenhum se fosse só isto e não tivesse a outra parte do programa, mas tem as duas. E, portanto, a Ângela dizia, e bem, António Costa pode fazer isto porque há uma coisa chamada seguro Centeno. A grande questão que nós só percebemos há 5 dias é que talvez António Costa não venha a ter o seguro Centeno. Porque Centeno, como disse bem o Filipe na entrada desta comissão política, pode estar a comprar uma viagem para Washington para se sentar na cadeira de líder do FMI. Eu acrescentava um segundo ponto. António Costa, ainda assim, pode continuar a fazer isto, porque o PSD também resolveu apresentar um programa que, apesar de ter as contas para cada uma das medidas, também promete tudo e o seu contrário. E, portanto, entre ter um António Costa na mão e um Rui Rio a voar, e eu acabo aqui. Bom, felizmente não é uma dicotomia com que tenhamos de confrontar-nos todos os dias. Em todo o caso, perante essa dicotomia, a sondagem divulgada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias e pela TSF dá más notícias a Rui Rio. Claramente o PS está em terreno de maioria absoluta, com 43%. O PSD vale rigorosamente metade disso, 21,5%. E só para ficar o quadro completo, o Bloco tem 9,2%, a CDU 6,8%, o CDS 6%, o PAN 3,6% e a Aliança fica com 1,2%. Cristina, começo por ti. O que é que te surpreendeu mais nos dados desta sondagem? O PS na maioria absoluta ou o PSD nas ruas da amargura? Se queres que diga, o que me surpreendeu foi esta sondagem não ter surgido ainda um bocadinho mais cedo. Não haver esta notícia de maioria absoluta para o PS até um bocadinho mais cedo. O facto do PSD não estar a conseguir vingar, pelo contrário, estar consecutivamente, sondagem para sondagem, a afundar-se, não surpreende quem tenha acompanhado a vida política dos últimos meses, ou até, se quiseres, do último ano e meio, desde que Rui Rio tomou conta dos destinos do PSD. E é uma coisa que me custa de ver, porque neste momento não tens verdadeiramente nenhuma alternativa ao Partido Socialista. E o Partido Socialista pode fazer aquilo que está a fazer. Ou seja, quando temos um primeiro partido a valer o dobro do segundo, não podemos falar de alternativa, é isso? É difícil, não é? Quer dizer, a distância é imensa e tu não vês... Eu não vejo sinais de que isto até dia 6 de outubro seja alterável. Quando nos últimos dias, no dia em que o PS faz uma convenção de Estadão para se autopromover, para promover o seu programa eleitoral, tu não tens um dirigente do PSD nas ruas. E a única coisa que tu ouves, ou melhor, que tu lês, é um tweet do Dr. Rui Rio, que desde que descobriu o Twitter, aliás, está em casa a fazer oposição. Ele faz bem a oposição. É literalmente fazer oposição a partir do sofá. Sim, é uma boa maneira de fazer oposição. Permite-lhe até, em casos extremos, se ele se arrepender e for suficientemente rápido daquilo que disse, até pode retirar o tweet. Como já aconteceu, diga-se de passagem. E pouca gente dá por isso. E, portanto, essa é a oposição que nós temos, não é? Temos um CDS que queria ser o líder da oposição e depois estatelou, por assim dizer, na pista com o resultado que obteve nas europeias e depois recuou, se calhar, à sua dimensão de origem. E temos o PSD que está a desbaratar, está de dia para dia desbarata eleitores, desbarata a possibilidade de ser alternativa. E depois tens o líder que vem dizer nesse único tweet, nesse dia,
a crítica que ele tem a fazer ao programa do PS é que copiou as ideias do PSD. Acho extraordinário. Acho verdadeiramente extraordinário. Em todo o caso, no dia em que foi divulgada a sondagem, o Dr. Rui Rio foi visto na rua e foi confrontado com os dados da sondagem e reagiu assim. Sem tantas sondagens, qualquer dia não vale a pena fazer eleições. Deixa de fazer sondagens que não servem para nada. Vai haver uma mudança de estratégia, é um sinal, não é? Vai ignorar? Eu ignoro, tanto faz ser bem como mal, ignoro sempre. Ângela, o líder do PSD, tem de facto razão num ponto. Cada sondagem dá números diferentes, não coincidem exatamente os números, mas há uma coisa em que dizem todas o mesmo. O PSD não tem qualquer hipótese sequer de sonhar em disputar a vitória nestas eleições. Exatamente, e portanto está explicado porque é que para o Dr. Rui Rio as sondagens não interessam para nada, porque realmente se lhe interessassem ele tinha que sair de cena antes de chegar às legislativas. Agora, a questão é que esta sondagem que nós publicamos no sábado tem outro dado muito interessante, é que Rui Rio apareceu à frente do PSD muito apostado numa solução de bloco central, ou seja, de convergência com o Partido Socialista. E aquilo que a sondagem mostra é que apenas 8% dos socialistas é que estão interessados em pensar num bloco central e apenas 11% dos sociais-democratas perdem tempo a pensar nisso. Ou seja, ninguém quer o bloco central. A esmagadora maioria mostrou que prefere um governo de mais do que um partido, mostrou que prefere o PS a governar o país e mostrou que a coligação que acham também mais simpática é entre o PS e o Bloco de Esquerda. Portanto, o PST não faz parte das contas com que a esmagadora maioria do eleitorado português encara a próxima legislatura. E é isso que é dramático, percebe-se que o Rui Rio não possa sequer perder tempo a olhar para as sondagens. E vale a pena correlacionar isso com um dado da sondagem que o Expresso publicou no sábado antes, em que tentava medir se havia maior sensibilidade dos inquiridos a uma grande redução de impostos ou um maior investimento nos serviços públicos, porque a dicotomia é essa neste momento, é o PSD a martelar muito na questão do choque fiscal e o PS a dizer que precisamos de manter esta carga fiscal para termos dinheiro para investir nos serviços públicos. E, confrontados perante esta escolha, mais uma vez, a opção de Rui Rio é errada. É errada, é completamente errada, ou seja, percebe-se que Rui Rio tem a preocupação de denunciar, de facto, a brutal carga fiscal que existe no país, percebe-se que ele queira dar atenção ao setor, por exemplo, empresarial, a direita tem que se preocupar necessariamente com isso e, portanto, a baixa do IRC é uma prioridade para o PSD, naturalmente. Agora, aquilo que neste momento mais preocupa as pessoas, percebeu-se, só um cego é que não viu, ou não quer ver, é o mau estado dos serviços públicos, é a falta de investimento nos serviços públicos e, portanto, aí nós temos um líder da oposição que está desacertado com o passo da opinião pública e temos um primeiro-ministro que está mais acertado do que nunca. António Costa aí parece que tem sempre o dedo fora da janela para ver para que lado é que vai o vento e percebeu claramente quais são as grandes prioridades e as grandes preocupações das pessoas. Portanto, António Costa conseguiu a habilidade de não só ser o responsável pelo problema, mas ser também aquele que tem a credibilidade para o solucionar. Sim, é um primeiro-ministro que se corrige em direto e isso é uma grande vantagem. Portanto, ele é o primeiro a fazer a autocorreção. Portanto, ele percebe o que é que está a faltar às pessoas e ele é o primeiro a aparecer a dizer falta-vos isto, eu vou-vos dar. Ora, estando ele no poder e havendo a perspectiva bastante consolidada de que continue no poder, é para ele que cada vez mais as pessoas vão olhar. David, há um detalhe que pode parecer uma coisa de nerds, mas que tem alguma relevância. A sondagem do JN e da TSF é feita por uma empresa chamada Pitagórica. E esse pormenor não é despiciente. Trata-se da empresa que fez durante muitos anos sondagens para o PSD e que por essa razão é aquela que melhor saberá medir o eleitorado do PSD. Portanto, dificilmente a dimensão que é dada ao PSD nesta sondagem estará muito longe da realidade e isso é um fator acrescido de preocupação para o PSD e de júbilo para o PS. Eu acho que podemos dizer isso. Aliás, continuando a falar em dados que manifestamente não têm interesse nenhum, como dizia o Rui Rio. Mas temos de falar de alguma coisa, enfim, força. Mas que, pronto, à falta de outro assunto nos podem motivar algum pensamento. Eu queria recuperar ainda da sondagem do Expresso desta semana. Um dado que me parece interessante. A sondagem, o ICS e a SCTE, para o Expresso e SIC, pediam aos inquiridos que dessem uma resposta sobre que partido é que dava melhor resposta a cada um dos principais problemas do país neste momento. E é muito interessante para quem acha que isto tenha efetivamente alguma importância,
comparar as respostas das pessoas que diziam o PS, ou seja, o PS é quem dá a melhor resposta a esses problemas, ou o PSD. Só para dar uma síntese, mas vale a pena correr essa sondagem para quem tenha o Expresso à mão, o melhor resultado do PSD nestas perguntas, em termos setoriais, era manter as contas públicas em ordem, mas só 11% dos inquiridos diziam que o PSD era quem, dos partidos todos, era quem tinha a melhor resposta para manter as contas certas. O PS, por exemplo, era apontado por 30% do eleitorado. Portanto, 30 para 11. A diferença, ou o diferencial, era de 19 pontos percentuais entre PS e PSD. E já agora, para acrescentar, a Ângela falava na saúde, que era nesta sondagem tida como a grande preocupação dos portugueses. Os inquiridos na saúde diziam o PS é quem dá a melhor resposta aos problemas na saúde, 22%, e o PSD, 9%. O PSD que está na oposição há 4 anos e que há 4 anos diz o PS não está a dar resposta aos cuidados de saúde como deve ser, tem menos de metade das respostas positivas dos inquiridos face ao Partido Socialista. Talvez não seja por acaso, portanto, que a Pitagórica, na sondagem que faz para o JN esta semana, diga que do eleitorado que votou PSD ou CDS nas últimas eleições legislativas, 10% não sabe ainda a quem é que vai votar. E se há dúvida hoje sobre se o Partido Socialista pode ter maioria absoluta ou não, é este 10%, este subsegmento são esses os indecisos que contam, que vão contar para nos dar a resposta. E pronto, e dito isto, se calhar realmente as sondagens não servem para nada. Em relação aos outros partidos, queria só chamar a atenção de que, depois de tanto barulho, a aliança de Pedro Santana Lopes está na casa do 1,2%. Se essa votação for muito concentrada em Lisboa, talvez Santana Lopes consiga ser eleito, mas foi muito barulho para nada. Foi muito barulho para nada. Eu acho que, de qualquer forma, os novos partidos... Acho que Pedro Santana Lopes acreditou que era um novo partido diferente. E era um novo partido diferente pelo facto de ter sido líder do PSD, ter sido primeiro-ministro e, portanto, achava que isso lhe dava um estatuto diferenciado no leque dos novos partidos. Ora, isso não se está a verificar, porque, no fundo, os mídias têm aqui preocupação de algum equilíbrio na forma como tratam os partidos que apareceram, entretanto, no xadrez nacional e, portanto, embora Pedro Santana Lopes ande claramente a fazer muito mais trabalho de terreno, tem andado com roteiros pelo país, a tratar os tais temas de que os grandes falam, não é? Teve um roteiro sobre a saúde, teve um roteiro sobre as falhas no Estado. O que é um facto é que isso não tem visibilidade nenhuma e, portanto, quem não aparece não existe. E, portanto, ele tem aqui um problema... Eu acho que se coloca com o Pedro Santana Lopes, basicamente, o mesmo problema que se coloca ao Rui Rio, sendo que o Aliança, sendo um partido novo, não tem aquilo que o Rui Rio, apesar de tudo, tem. Embora despreze, que é partido, é base, é história, é aderência. Quer dizer, nem a um nem a outro o eleitorado do próprio PSD parece atribuir credibilidade ao que eles andam a dizer, ao que eles andam a propor, se vocês preferirem. No caso de Pedro Santana Lopes, não tem a base. Tem de novo? Rompe com o quê? Do ponto de vista estratégico. Rompe com o quê? Rompeu com o PSD. Para além de ter rompido com o PSD, não se percebe com o que é que rompe. O Aliança é outro nome para Pedro Santana Lopes, o problema é esse. Quer dizer, porque na prática acrescentava no início de Rui Rio. Ou seja, quando Rui Rio aparece a dizer não, mas há aquilo que tu dizias, Ângela, que é estamos aqui e podemos fazer acordos com o PS, mas Rui Rio até disse... certo, mas depois arrependeu-se, não é? Ou seja, a partir de determinada altura, o PSD nunca mais se viu a fazer acordos com o Partido Socialista, decidiu-se que era o tempo da oposição, seja lá o que isso for, embora não seja muito. Também depois se arrependeu de ser aquela oposição que se juntava ao Bloco de Esquerda e ao PCP quando houve o acordo dos professores. O problema do PSD é que estava em terra de ninguém. Mas Pedro Santana Lopes ainda tinha, enquanto Rui Rio tinha aquele pedaço de discurso, que era, nós estamos aqui para lutar pelo país, mesmo que seja preciso fazer acordos com o PS, o Pedro Santana Lopes podia ser o diferente porque estava ali para não é? Representava o eleitorado do PSD que não queria fazer acordos com o PS. Mas, entretanto, como o Rui Rio também já disse, abdicou, o Pedro Santana Lopes não tem nada para se diferenciar. Portanto, não conta para muito. Não é? Estas têm sido as semanas em que o outro assunto têm sido os cabeças de lista e os candidatos dos partidos.
Embora isso nos ocupe há algum tempo e espaço, alguém acredita que as listas mudam alguma coisa na decisão de voto? Acho que podias fazer listas só com os nomes dos candidatos a primeiro-ministro, porque as pessoas Eu acho que pode... votavam na mesma ou não acho que há votavam aqui na uma mesma. linha que é, elas podem não contribuir para o voto em alguém, mas se forem suficientemente más podem contribuir para desincentivar o voto em alguém. Mas o que é ser suficiente? É não serem compreendidas. Estás a pensar em algum em algum partido em particular? Por acaso, eu também nessa matéria tenho uma dúvida, qual é que vai ser o efeito de ter Marta Temido como cabeça de lista em Coimbra? Vamos Certo. ver o que é que a Lá Ministra está. da Saúde, que é um elemento que mas é está uma- bastante mais desgastado do que É uma parece. opção de risco, isso é evidente. Essa eu acho que é uma opção de risco do PS. Vamos ver Mas o que é que é dá. um bom exemplo que compara com o exemplo maior que o Filipe dava. Não é? Sim. Ou seja, eu no PSD, por exemplo, eu olho e vejo um jovem que não tem experiência, currículo político nenhum, como cabeça de lista no Porto, que o PS compara, esteve para não repetir Alexandre Quintanilha e repete, evidentemente, para marcar um distanciamento, que é nós não vamos pôr quem não tem nenhuma experiência e nunca fez política e vamos pôr alguém que é reconhecido pela sociedade civil, que tem experiência, portanto, o tradicional. No global, o PSD global, enfim, são os primeiros nomes apresentados, porque entretanto aparece Fernando Ruas como cabeça de lista em Viseu. Mas nestes grandes círculos o PSD optou por uma renovação, digamos assim, e pode contribuir para, mas quem são estas pessoas e porque é que eu hei de votar nelas? Mas, por exemplo, em Lisboa No é caso do complicado, PS, tens porque razão. o PS em Lisboa vai ter uma série de nomes pesados, portanto é uma lista fortíssima, que está o António Costa, está o Ferro Rodrigues, está o Mário Centeno, portanto é muito Está a difícil. Edith Estrela como número 2? Olha, tinha-me passado esse pequeno E a pormenor. Graça Fonseca como número 4 A ou Graça número Fonseca 6? como número 6? As Estrelas teve uma ascensão meteórica, que é como se costuma Mas dizer, de aí é um alguns bom fenómenos contraponto. astrológicos. Ok, se tirássemos da equação António Costa, que cumpre a tradição de ser o cabeça de lista no círculo pelo qual o líder do partido sempre se candidatou, coisa que a tradição que Rui Rio rompeu, mas em Lisboa, se tirarmos António Costa, o primeiro nome que surge a seguir a António Costa é Edith Estrela e o primeiro nome do PSD é Filipe Roseta. Não sei para que lado é que vai o ganho. Apesar de tudo, há um cabeça de lista, não é? Ou seja, António Costa cumpre a tradição, dizes tu, sim, e cumpre a sua obrigação como líder do partido. Mas é o candidato nacional, não é de facto... Mas vais ter não muito Lisboa. Centeno em Lisboa, vais ter... Quer dizer, vamos ver qual é o investimento que Mário Centeno vai pôr na campanha. Aliás, Mas acho que, essa é uma boa- acho que vale a pena, acho até que pode ser discutível, vale a pena questionar se ele devia integrar as listas a partir do momento em que está a jogar já noutro tabuleiro e cheio de esperança de lá chegar. E decisão só é tomada em- essa é a passagem certa para o último tema desta Comissão Política, em que vamos falar de Mário Centeno. O segundo português que, em democracia, exerceu durante uma legislatura completa as funções de Ministro das Finanças, mas é hoje também o Presidente do Eurogrupo e, quem sabe, se não exercerá mesmo outras funções de outra dimensão. Bom, então, sendo assim, aceita apostas. Mário Centeno vai ser outra vez Ministro das Finanças ou vai exercer outras funções de outra dimensão? Quem sabe, por exemplo, como Diretor-Geral do FMI, Ângela? Se ele conseguir chegar ao FMI, Mário A pergunta Centeno... é essa. Achas que ele consegue lá chegar? Não tenho condições para avaliar isso. Acho que já se percebeu que é uma possibilidade real. Acho que há aqui uma competição ibérica, portanto há também um espanhol na corrida. Vamos ver quem consegue ganhar. Não tenho informação. Mas o teu ponto era que, havendo essa possibilidade, e sendo uma possibilidade séria, como já percebemos que é, ele não devia estar nas listas do PS. Acho que ele devia fazer uma opção. Acho que todos nós já percebemos que ele é uma pessoa que sonha com cargos internacionais. Quem não? Acho... Desde o essa, que quem anda lá por fora... Olha, não o voltar à António pioneira. Costa diz que não abandona a pátria, portanto, acredite só não, se ele realmente teve uma real possibilidade de ir para um cargo europeu, diz que não quis fazer como Durão Barroso, pronto, acredita quem quiser. Agora, Mário Centeno, nós sabemos que o que ele quer mesmo é um cargo internacional. Portanto, eu acho que se ele está nessa corrida e se tem essa possibilidade à frente, provavelmente devia ter prescindido de ser candidato a deputado. Já se percebeu que é um homem muito determinado, é um homem com um percurso muito próprio. Acho que não estou a imaginá-lo a dizer aquilo que António Costa disse. Não vou porque estou muito ligada à pátria, não quero abandonar o meu país. E pronto, isso é legítimo. Não acho que Durão Barroso tenha sido um criminoso quando na altura foi para Presidente da Comissão Europeia. Mas na altura ninguém achou, tanto quanto me lembro.
Pois. Até Jorge Sampaio achou que era ótima ideia Durão Barroso abandonar o governo nessa circunstância. Já se percebeu que o retângulo é pouco para Mário Centeno. Se ele se for embora, é evidente que para António Costa a coisa complica-se. Eu acho que Centeno foi mesmo um grande seguro na imagem deste governo e os tais 10% de que o David falava de potenciais eleitores do centro-direita que estão indecisos e para que lado é que tombam ou não tombam, eu acho que se tombarem para o lado do PS, isso deve-se em grande parte a António Costa, mas deve-se numa enormíssima parte ao Ministro das Finanças, que foi de facto o garante das contas certas e isso para o centro-direita conta muito. Cristina, tens palpite? Mr. Centeno Goes to Washington? É um grande filme do Frank Capra, Mr. Smith Goes to Washington. Não sei se vai para Washington, porque de facto há aqui muitos fatores que nós não podemos controlar e que não sabemos qual será o desfecho. Mas se eu tivesse que apostar se ele ficava ou não, eu diria que não, independentemente de Washington ou não, porque se te recordares, há um ano mais ou menos, por esta altura, nós estávamos a falar se António Costa se contava com Mário Centeno para Ministro das Finanças ou não. E todos tivemos a sensação na altura, até pelo próprio, não sei se pelo próprio Mário Centeno, que ele podia não ficar, que ele estava a pensar já noutra coisa, que dava o seu trabalho por concluído, as suas contas certas. Ele veio para este governo com uma missão e a missão está concluída. E isto muito antes de se imaginar que ele podia sair. Isto acho que aconteceu, que agora pensando bem, esta conversa começou quando se começou a pôr a hipótese dele ir para o Eurogrupo. Depois pensou-se, mas ele para continuar como presidente do Eurogrupo tem de continuar no governo. Mas e agora esta hipótese do FMI é recente. Portanto, mas eu acho sinceramente já há muito tempo que ele concluiu a sua tarefa com este governo. Aliás, eu lembro quando nós demos a notícia de que António Costa o queria segurar e, portanto, tinha falado com ele, que contava com ele para o próximo governo e depois ele faz umas declarações em público em que diz em setembro falaremos disso. Exatamente. Portanto, dá a impressão que ele estava à espera que no verão algo acontecesse. David, parece evidente e é bastante humano querer sair quando se está por cima e, portanto, a vontade de sair de Mário Centeno é compreensível. E António Costa irá ajudá-lo a sair, se perceber que há hipóteses de o colocar no FMI? É assim, tanto quanto sabemos, António Costa está a fazer esse trabalho de casa. Neste momento, a decisão sobre o próximo líder do FMI está, de facto, nas mãos dos líderes europeus. E António Costa, nós sabemos, não sendo o peso pesado no Conselho Europeu, tem, de facto, algum peso e, sobretudo, tem um capital de queixa que possa apresentar neste momento, depois da discussão dos top jobs, que pode tentar fazer valer. Mas eu não acho que o jogo seja fácil e se eu tivesse que seguir o teu pedido para pôr apostas, eu apostaria neste nome, Kristalina Georgieva, que na sexta-feira foi apontada ao Expresso como uma possibilidade, o que se chama nesta gíria de negociações internacionais um wild card, mas que tem um óbice. A Kristalina Georgieva foi, aliás, já apontada, por exemplo, para o cargo de Secretária-Geral da ONU. E já tinha sido apontada antes da senhora von der Leyen para a Comissão Europeia. Presidência da Comissão. E nos dois casos ficou fora, mas ela tem um currículo interessante, ela hoje é Presidente do Banco Mundial e tem experiência mais do que suficiente em cargos deste género, portanto, para ascender ao lugar. Tem o problema de ter 65 anos, o que normalmente, pelas regras do FMI, não é permitido, é uma idade para lá daquilo que é permitida para aceder ao cargo. Agora, notícia de ontem, de segunda-feira, do Financial Times, o presidente francês Emmanuel Macron aposta nela para a presidência do FMI e está a sugerir aos líderes europeus que prescindam desta norma do FMI para poder designar. Bate certo com a informação mais genérica que nós tínhamos no Expresso na sexta-feira passada, de fontes europeias, para fazer valer, e, portanto, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que Centeno não tem 55%, mas 45% de hipóteses de ainda ir parar ao FMI, não creio que seja a maioritária. Eu acho que, de resto, a concorrência interna não é muito forte a Mário Centeno neste momento. Verdadeiramente, percebendo o que diz a Cristina, também me parece mais do que certo que Mário Centeno não tinha muita vontade de ficar, mas aquilo que vimos nos últimos dias
leva-me a reforçar a minha convicção de que António Costa conseguiu segurá-lo e que ele teria que cumprir, ou terá que cumprir, mais algum tempo de governo, caso não consiga esse lugar no FMI, nem que seja acabar o seu mandato no Eurogrupo e deixar António Costa ter um pretexto para o deixar sair. Muito bem, só uma correção, a Kristalina Georgieva não é presidente do Banco Mundial, é diretora executiva, a presidência é sempre de um americano. Por outro lado, se ela saísse de diretora executiva do Banco Mundial, iria Mário Centeno para lá e continuava António Costa com um problema. E não sei se isso é uma solução. E vamos por outras coisas que não nos saem da cabeça. Bom, Cristina, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Bem, o que não me sai da cabeça é mesmo isto. O que nós temos vindo a constatar é que o Partido Socialista, depois de ouvir uma ideia nossa, passado mais ou menos uma semana e meia, vem repetir a mesma ideia, nem que entre em contradição com aquilo que fez no governo ou com aquilo que disse ainda há pouco tempo. Isto foi Rio à terceira vez de viva voz a dizer o que já tinha dito por 2 vezes em tweets e ainda voltou a dizer uma quarta, um terceiro tweet, uma quarta vez, a dizer que o principal problema deste programa eleitoral do PS é que copia o do PSD, o que nos leva à seguinte conclusão: o PSD não pode de facto criticar o programa do PS porque sendo igual ao seu é um bom programa. É a conclusão que nós temos a tirar. E depois tem ideias que nunca ocorreram a ninguém, como baixar impostos. É uma ideia, de facto, muito original. É uma ideia que nós muito nunca original. ouvimos, sobretudo em véspera de eleições. Sobretudo em véspera de nunca eleições. tínhamos ouvido. Exatamente. Angela, e a ti, o que é que não sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça a angústia de se ver repetir este cenário de fogos no verão e, sobretudo, não me sai da cabeça o caso de um helicóptero que levou quase 5 horas a transportar um doente da zona de Castelo Branco para o Hospital de São José, em Lisboa. Primeiro porque havia dificuldades meteorológicas, o helicóptero não podia levantar voo, depois porque chegou-se à conclusão que não tinha combustível suficiente para chegar a Lisboa, não tinha autonomia, depois foi preciso chamar um outro helicóptero que chegou de Évora e, portanto, o doente, houve um alerta para pedir o helicóptero às 10 e tal da noite e chegou ao Hospital de São José, em Lisboa, às 3 da manhã. O Presidente da República já veio dizer que haverá um tempo para se fazer um balanço destes fogos, para se fazerem comparações relativamente a 2017 e retirar ilações. No que toca a comparações, é evidente que não houve mortos, é evidente que o caos parece menor, é evidente que houve um reforço de meios, mas também me parece evidente que Portugal continua a passar a imagem de um país de aflitos. David, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? Boris Johnson, ou melhor, o novo Primeiro-Ministro do Reino Unido, depois de ter lido uma declaração de Gordon Brown, também ex-Primeiro-Ministro do Reino Unido, em que ele dizia temer que Boris Johnson viesse a ser o último Primeiro-Ministro do Reino Unido, no sentido que brevemente ele pode ser desunido. Também não me sai da cabeça, se me permitires, e sobre o mesmo tema, uma frase que eu vi de um deputado conservador que na sexta-feira passada votou pela primeira vez desalinhado da lógica partidária para impedir o próximo Primeiro-Ministro, Boris Johnson, de suspender o Parlamento para promover um hard Brexit. Ele dizia, foi a primeira vez e creio que me pode acontecer o mesmo com o álcool. O difícil é mesmo só a primeira vez. Bom, eu como tu, há 2 coisas que não me saem da cabeça. A primeira são as férias, mas não ainda faltam uns dias. A outra tem a ver com a campanha do PS em torno da palavra cumprimos. Eles até têm um hashtag cumprimos, nas redes sociais. E no sábado, na convenção do PS, houve um pequeno debate na parte da manhã em que Mário Centeno disse a seguinte frase: podemos dizer, sem nos excedermos na adjetivação, que cumprimos. Como é evidente, o que está errado nesta frase é que cumprimos não é um adjetivo. E podem-me chamar nerd da linguística, mas enfim, desde que os Vampire Weekend fizeram uma grande música sobre a vírgula de Oxford, acho que também me posso deter-me um bocadinho nestes pormenores. Eu fiquei a pensar naquilo, até comecei a escrever um texto que depois, felizmente, nunca publiquei. E o que cumprimos, como se percebe, é um tempo verbal do verbo cumprir. E cumprir, neste contexto, falaria sempre para trás. Nestes 4 anos, cumprimos. Mas o PS conseguiu transformar esta palavra num adjetivo que fala para a frente. E isso é qualquer coisa de extraordinário, de nova língua política. E pronto, eu sei que sou um nerd. Se o cumpridor for como o poeta, que é um fingidor... O cumpridor é um fingidor. Ainda sobra matéria para a campanha. Bom, podíamos ficar aqui mais meia hora a falar sobre isso, mas não vamos fazê-lo. A edição multimédia é do Ruben Tiago Pereira, a ilustração é do Mário Henriques e nós vamos pôr os óculos de sol.